A gente vai falar sobre o fio 5D. Então, antes de tudo, eu quero começar me apresentando. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. O meu propósito com essas lives é trazer mais conhecimento, tanto para quem já trabalha na área da extensão de cílios, ou para você também que quer entrar aí para essa área da extensão de cílios e faturar bem, né? Faturar de R$4.000 ou mais por mês. Hoje vamos começar falando sobre o fiozinho, né, 5D. Quais que são as vantagens de você trabalhar com o fio 5D? Eu já tenho esse fio aqui no meu estúdio, né? Ele faz parte aí da família dos fios tecnológicos. Aqui no estúdio, a gente chama ele de volume árabe. E aí, por que eu escolhi trabalhar com esse fio 5D, né? Aqui no estúdio, a gente tem todas as técnicas disponíveis. Mas lá atrás, quando eu comecei na área da extensão de cílios, a gente tinha 4 anos e meio atrás, a gente tinha 3 técnicas na área da extensão de cílios. Primeiro, a gente fazia o curso de fio a fio, que era um curso apenas com uma técnica. A gente trabalhava com fio a fio, ficava boa no direcionamento, na acoplagem, no isolamento, ficava top. Quando a gente ficasse top aí na técnica do fio a fio, aí a gente poderia avançar mais uma casa. E qual que era a casa que a gente poderia avançar? Para a casa do volume russo. Porque a gente tinha o fio a fio, a gente tinha o volume russo e depois o mega volume. Era apenas essas 3 técnicas que a gente poderia trabalhar. E aí, dentro da técnica de volume russo, quando a gente já estava boa no fio a fio, a gente avançava para a técnica de volume russo. Aí a gente aprendia volume russo e volume híbrido, que o híbrido nada mais é que uma junção, né, das duas técnicas, da técnica de fio a fio com a técnica do volume russo. Aí a gente fazia ali a técnica do volume russo, então a gente só tinha... Era um público assim muito pequeno, a gente não tinha muita variedade, né? Então a gente só conseguiria pegar um público que gostasse muito do natural e um público que gostasse de algo volumoso. E aí, se a gente conseguisse aí clientes que querem um volume mais moderado, a gente trabalhava com a técnica do volume híbrido. Mas o que isso nos atrapalhava? Quando a gente tá no início, demora mais pra gente conseguir ali pegar uma prática e conseguir bastante cliente, né? E aí, com uma técnica só, é mais difícil ainda, porque a gente não tem ali uma quantidade de clientes maior pra gente conseguir atender um público maior. Então, era muito mais difícil a gente trabalhar apenas com a técnica de fio a fio. Aí, a gente avançava para o volume russo, mesmo assim, né? Volume russo a gente tem que montar os fens na hora do procedimento, é mais complicado, dói muito a mão, né? Para quem trabalha aí com algumas pinças que são um pouco mais durinhas, então começa a incomodar. Quando a gente tá trabalhando com a técnica do volume russo e o mega volume, a gente só tem 3 técnicas para oferecer para as nossas clientes. Aí o mercado ele foi se atualizando, então veio aí os fios, né, Y, W, W3D, 4D, 5D, o V também, a gente tem 2 opções do V. Isso foi bom pra gente porque esses fios, eles trouxeram pra gente que trabalha com a extensão de cílios e pessoas que querem aí começar a trabalhar e não ficar em apenas uma técnica, uma variedade maior de serviços. Então, desde que você seja iniciante, isso não vai atrapalhar você atender aí um público que quer algo mais volumoso, um público que quer um volumezinho mais moderado, que quer sair aí do fio a fio, que não quer ficar no fio a fio, né? Então, a gente teve aí os fios que são os fios tecnológicos, né? E aí veio o Y, o W, né, como eu falei pra vocês. E aí a gente tem agora o 5D. E qual que é a melhor vantagem de você trabalhar com 5D? Esse 5D, ele é o que mais se assemelha, tá? Assemelha, ele não é igual. Mas ele é o que mais se assemelha com a técnica de volume russo. Então, ele fica muito volumoso, ele dá um volume muito maior. Para pessoas que trabalham com a técnica de capping, ele fica parecendo um mega volume. Então, vocês conseguem entregar um volume para cliente de vocês sem necessariamente precisar trabalhar com volume russo. Então, para quem quer iniciar na área da extensão de cílios e para quem está iniciando, isso é muito bom. E também é bom para a gente que já tem uma experiência na área trabalhar com esses fios, porque a gente não precisa ficar ali montando os fens, que querendo
ou não, leva um pouco mais de tempo. E aí, com essa técnica do 5D, por exemplo, a gente consegue fazer um procedimento mais rápido. Quando a gente trabalha com esse 5D, é muito bom por conta disso, porque ele é muito semelhante com a técnica de volume russo. Então, assim, o que mais sai hoje no meu espaço? Os fios tecnológicos. Sai todos, né? E, inclusive, o 5D tá saindo muito bem, porque as clientes que eram do volume russo, eu consegui trazer elas para esse fio 5D, porque ele se assemelha muito ao volume. Então, as clientes que querem um volume russo por conta de volume, ele é muito bom. E a questão da durabilidade também. Por quê? O volume russo, quando ele começa a cair, ele é lindo quando ele é feito. Mas quando ele começa a cair, ele começa a ficar com umas falhas muito mais aparentes, né? Então fica muito mais bagunçado, precisa toda hora estar penteando para arrumar um fiozinho aqui e outro ali. Porque ele não fica bonito quando ele tá ali próximo da manutenção. Quando a gente fala do fio 5D, é diferente. Todos esses fios tecnológicos, quando eles começam a cair, parece que vai um se unindo com o outro. Então, não fica falhas tão aparentes. Então, assim, vai diminuir o volume normal, porém, ela não vai, né, ficar vendo aquela coisa feia. Não vai ficar vendo tantos buracos, como a gente costuma ver na técnica de volume russo e de mega volume. Então, isso é uma vantagem de você oferecer para o cliente. Então, se a cliente, você está iniciando aí na área da extensão de cílios agora, acabei de fazer o curso, e você também quer começar a fazer, já anota essa dica. Vou começar a captar cliente. A cliente fala assim, pergunta pra mim: eu quero fazer o volume russo, você faz? Você vai falar assim: eu não faço volume russo, mas eu tenho uma técnica que ela se assemelha à técnica de volume russo e a durabilidade dela é maravilhosa, porque o que acontece? Esses fiozinhos, eles são trançados, então ele tem uma base. Eu vou até colocar aqui uma foto pra vocês verem. Aqui, ele tem uma basezinha mais retinha, e essa base encaixa muito bem no fio natural. Isso faz com que quando a cliente volte para manutenção, quase nem tem nada caído, porque é muito difícil vocês conseguirem ali ter trabalho feito que resultou em alguma falsa colagem com os fios tecnológicos, porque essa base encaixa muito melhor. Então, para quem está iniciando na área da extensão de cílios, por que é bom trabalhar com isso? O fio a fio, a gente sabe que é muito mais difícil fazer a acoplagem, né? Muito mais difícil. O fio elipse ainda é um pouco mais fácil, mas o fio cônico, né, o cilíndrico, ele não é fácil. Então fica sambando de um lado para o outro, às vezes a ponta fica para cima. E esses aí, por eles terem essa base, vai ser mais fácil de vocês conseguirem fazer a acoplagem. Então, essa facilidade ajuda também para quem está iniciando na área da extensão de cílios. Não vai ter tanta dificuldade de fazer a acoplagem correta, né? Não tem quase nenhuma dificuldade, porque é muito fácil. E esse fiozinho mesmo, por exemplo, né, que é o 5D, ele tem os fiozinhos bem separadinhos. O que isso facilita? Como eu falei para vocês, quando começa a cair, eles, por ter um espaço maior entre um fio e outro, e é exatamente o mesmo espaço, quando eles começam a cair, eles não ficam tão buraco. Por quê? O volume russo, eles às vezes, mesmo que a gente faça um fêmea super aberto, faz super aberto, tem muito fio. Aí quando cai, a falha é muito maior. Nesse aí não, a falha não é tão maior. Então a gente consegue também oferecer essa vantagem para cliente, porque ele não vai mostrar tanto quando ele começar a cair, né? Então vocês conseguem oferecer esse trabalho para clientes que gostam de algo mais volumoso e até mesmo clientes que vocês pegam aí, uma cliente que ela tem pouco fio. O que acontece? Às vezes clientes que têm pouco fio, elas querem algo mais volumoso, porque elas já têm poucos cílios e elas vêm fazer os cílios, a extensão de cílios, exatamente para conseguir ter um pouco mais de volume. Aí você vai oferecer um fio a fio para essa cliente? Não, porque ela tá te procurando exatamente para ela ter um pouco mais de volume nos cílios. Aí o que você pode fazer com uma cliente que tem poucos cílios? Oferecer o fio 5D, que é até o que eu ofereço, né? Quando antigamente, o que eu fazia com as clientes que vinham aqui com muitas falhas? Eu falava, eu consigo te oferecer a técnica do mega volume, porque ele é um fio mais fininho, a gente vai conseguir preencher um pouco mais as falhas também. Hoje, eu quase não ofereço o mega volume, porque eu tenho o fio 5D, que ele vai conseguir preencher esse espaço por conta dos 5 fiozinhos, e que são 5 fiozinhos espaçados, então não tenho mais essa necessidade de oferecer apenas o mega volume. Eu consigo oferecer esse fio 5D, né? E esse fio 5D, ele chegou no mercado, não é tão antigo não, ele é um dos mais recentes que tem, ele e o 6D. E assim que ele chegou,
como qualquer outro fio tecnológico, né? Algumas pessoas ficaram com algumas resistências, né? De pegar ali para trabalhar. Assim que eu peguei para trabalhar, eu vi que ele era muito fácil de trabalhar e que ele entregava realmente um trabalho bem parecido com o que eu queria entregar para as minhas clientes de volume russo. Então, eu consigo entregar para essas clientes de volume russo um trabalho volumoso utilizando o fio 5D. Ele é fácil de trabalhar. Outra facilidade muito legal, vou ver se eu consigo compartilhar uma imagem dele aqui para vocês. Clientes que têm os cílios, é muito ruim de fazer o direcionamento, porque a gente sempre tem, né? Olha ele aqui. Esse aqui é um fio 5D. Essa cliente em específico, ela tem um fiozinho que é um pouco mais difícil de fazer o direcionamento, porque ela tem uns fiozinhos tortinhos, né? Cada um tá dando seta para um lado. Então, é tudo bagunçado, é mais difícil. Clientes que tem o fiozinho assim, é um pouco mais difícil da gente conseguir manter o direcionamento ali do fio sintético, né? Porque às vezes ele acaba tombando para um lado e para o outro. Ele, por mais que você não consiga fazer um direcionamento impecável, que o seu ângulo de mão ali, por exemplo, eu gosto de trabalhar com direcionamento na minha mão no ângulo de 90 graus. Por mais que você não consiga fazer a acoplagem certinha no ângulo de 90 graus, esse fio ele vai camuflar mais quando você fizer algo de errado. Então, se você fizer alguma acoplagem ali, que o direcionamento não ficou tão perfeito, que você viu que às vezes ficou um pouquinho torto pro lado, você vai colocando os próximos, ele vai camuflando. Então, é mais difícil ver alguma imperfeição. Diferente de um fio a fio. Quando a gente trabalha com o fio do fio a fio, é mais fácil a gente ver imperfeições, né? Por exemplo, uma cliente que você não consegue manter um direcionamento legal, você vai perceber. Se você errar também no mapeamento, você percebe muito mais. E aí, esse fio é mais difícil, né? Não que seja impossível de você perceber, mas é um pouco mais difícil de você perceber essas imperfeições. Então, para quem está iniciando na área da extensão de cílios, é mais um fio muito legal por conta disso. Porque quando a gente inicia, a gente tem muita dificuldade em direcionamento, na acoplagem. Então, ele facilita a acoplagem, porque a acoplagem fica muito mais fácil. O direcionamento também, vocês não pecam muito, porque ele consegue camuflar um pouco mais o direcionamento, né? Aí, uma coisa também que facilita muito, né? Esses dias, eu tive uma aluna que me mandou mensagem, que ela fez o curso comigo tem exatamente 1 ano, né? E olha pra vocês verem que coisa legal, né? Ela fez o curso comigo tem exatamente 1 ano. E ela mandou a seguinte mensagem pra mim. Ana, eu queria saber de você, como que eu posso fazer no meu estúdio em relação a técnicas, porque eu tô colocando uma outra menina pra trabalhar comigo. Gente, tem 1 ano que ela fez o curso, ela já tá colocando outra pessoa pra trabalhar com ela, porque ela não tá dando conta das clientes. E aí ela perguntou qual técnica que seria legal ela colocar lá. Porque ela quer técnicas que a pessoa que está trabalhando com ela consiga entregar o mesmo resultado que ela, né? E o que é fácil de entregar de mesmo resultado? Os fios tecnológicos, a gente consegue sempre manter ali um resultado igual. Porque a técnica de volume russo é mais diferente. Cada um tem a forma de montar o feno, às vezes com a base mais longa, com a base mais curtinha. Às vezes o feno é mais aberto, outra gosta do feno mais fechado. Então tem muitas coisas. O feno com mais fios, outra com menos fios. Essas coisas a gente não consegue manter um padrão. Quando a gente trabalha com esses fios tecnológicos, a gente consegue manter um padrão ali de técnicas e de atendimento para todas as clientes. Então, se você trabalhar com esse fio 5D, é uma super opção. Porque ela falou assim pra mim, eu só trabalho com fio a fio e o volume brasileiro. Eu falei, poxa, você pode adicionar mais técnicas no seu portfólio de serviços, porque você vai conseguir ali pegar mais clientes, você vai conseguir também ter mais outros valores, né? Você vai conseguir ter valores um pouco maior, como tipo esse volume aqui que a gente chama de volume árabe, que é o 5D, ele é um dos valores mais altos que a gente tem aqui no espaço. Então, você vai conseguir ter um serviço com um pouco maior o valor, e aí você vai conseguir manter a qualidade do seu serviço. Então, é uma técnica muito boa para você colocar. Então, ela pegou e falou para mim que vai colocar fio a fio, volume brasileiro e o fio 5D. Hoje, uma outra aluna perguntou para mim, Ana, eu quero aumentar minha cartela de procedimentos, qual técnica que eu posso colocar? Falei pra ela, adiciona o 5D. Porque a gente sabe que, por exemplo, o Fox, né, que é o fiozinho em V
de 2 fios 0,20, às vezes a cliente prefere fazer um fio a fio do que é ele, né? Então, assim, se você tem aí um portfólio com pelo menos 3 técnicas, um clássico, né, mais delicado, mais natural, você tem um volume um pouco moderado e depois você tem um volume mais cheio, você vai conseguir aí ter um portfólio legal para suas clientes. Então é legal vocês colocarem esse fio 5D, porque ele dá um pouco mais de volume, bem mais volume. É um dos que se assemelha muito bem com a técnica de volume russo, como eu falei para vocês, e vocês vão conseguir pegar muito mais clientes, né? E aí, por que eu escolhi adicionar mais um, né? Tem gente que fala, quando eu adiciono, minhas clientes até perguntam, né? Quando vem aqui, tem algo de novo? Porque eu sempre tô trazendo coisas novas aqui pro estúdio. Então, por que eu sempre adiciono, né? E por que eu escolhi adicionar mais essa técnica? Quando veio o fio 5D, eu fiz a primeira modelo, e aí logo de cara eu me apaixonei, porque eu já usava o 4D, que aqui eu chamo de volume inglês, e eu vi que o 5D, ele deixava um pouco mais de volume do que o 4D, né? Porque ele tem 5 fios e o 4D tem 4 fios. Que é outra coisa que às vezes quando eu falo D aqui, tem gente que se confunde, mas D é a quantidade de fios, tá? Então, como ele tem 5 fios, ele me entregou um pouco mais de volume. Comparando com os meus volumes russos que mais saem aqui, que geralmente as minhas clientes de volume russo são clientes que gostam de um volume, mas um volume moderado, não aquela coisa muito cheia, né, muito pretinho, eu resolvi fazer o volume, né, colocar esse volume 5D e oferecer primeiro para as minhas clientes de volume russo. Porque se as minhas clientes de volume russo, elas aceitassem essa técnica, para mim seria bom colocar no meu portfólio, porque eu já ia ter uns cílios que me dá volume, que eu consigo fazer em menos tempo e que eu vou trazer aquelas clientes de volume russo que querem volume russo para fazer ele. Eu fiz em 4 clientes primeiro, assim, de imediato, sem que eu sabia que elas não iriam se importar. Quando eu fiz, que elas olharam no espelho, elas falaram, nossa, tá igual o russo, tá igualzinho, quero continuar com ele, porque é mais rápido. O volume russo, para fazer uma aplicação, eu levo em média 2 horas para fazer uma aplicação de volume russo. Esse, eu tava levando 1h20, 1h30, porque a gente não precisa montar os fens na hora. Montar os fens ali na hora do procedimento é muito ruim, porque a gente tá ali, né, às vezes monta um, não fica legal, descarta, gasta também muito fio. E aí eu comecei a oferecer para as outras clientes. E eu vi que isso era uma montagem muito boa para mim, que eu conseguia entregar um volume cheio, né, como elas queriam de volume russo, e que eu também conseguia fazer um trabalho mais rápido. Porque quem que não gosta de fazer um procedimento mais rápido? Quem que não quer, né, tipo, deitar, tá pensando que vai acabar com 2 horas o procedimento acaba com 1h30. É muito mais vantajoso para a cliente, que ela vai sair mais rápido. Então, às vezes, essas minhas clientes de volume russo, elas falavam assim, nossa, não tem algo mais rápido? Aí eu falava, tem o 4D, tem o volume brasileiro. Só que quando eu mostrava para elas, elas falavam assim, não, por enquanto não, porque eu gosto mais volumoso. Quando veio esse, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Migrei a maioria das minhas clientes de volume russo. Eu tenho poucas clientes hoje, até é uma coisa para vocês quebrarem esse tabu, né? Porque o que acontece muito? Faz o curso de fio a fio, aprende só fio a fio. Aí ela fala assim, não quero. Aí vai lá, faz um curso 3 em 1. Fio a fio de novo, volume russo, mega volume. É muito difícil fazer volume russo, mega volume, não é fácil. Porque a gente precisa, primeiro, que tem várias formas de montagem de fens. Segundo, que a gente vai ter que fazer todas para saber qual que a gente vai se identificar. Eu me identifiquei com 3 formas de montagem de fens. Mas tem gente que se identifica com apenas uma, né? Então isso também é uma coisa que você vai treinar. Claro que o treino é preciso, mas no volume russo e no mega volume precisa muito mais treino até você se identificar com uma das formas de montagem de fens, porque cada um vai se identificar com uma, não é que todo mundo é igual, todo mundo vai trabalhar com a mesma forma de montagem de fens, tá? Então, o bom dele, né, desse fio 5D é isso, eu consigo entregar volume para as minhas clientes sem necessariamente precisar trabalhar com volume russo. As clientes que querem algo muito mais volumoso, eu ofereço mega volume. Mas de imediato, a cliente chega no meu espaço, ela fala assim, ela agendou, a cliente agendou, tá lá no agendamento que ela quis volume russo. Quando ela chega, eu já pergunto para ela se ela já fez o volume russo. Porque aí
É uma forma até de você conhecer a cliente, né? Você cria ali uma conexão da cliente para você saber exatamente, com a cliente, para você saber exatamente o que ela quer. Então a cliente fala pra você, eu quero volume russo porque ele fica assim, 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 fica cheio, fica sem espaço, né, entre um fiozinho e outro. Aí eu falo pra ela, eu tenho um outro fio, que é esse fiozinho aqui, é 5D. Vou te mostrar as fotos, mostra as fotos pra ela. Ele fica assim, ele te entrega volume também, a durabilidade dele é muito boa, mostro para ela o resultado. Quando a cliente vem para manutenção, eu sempre tiro foto, porque ali é uma prova que eu tenho para mostrar para outras clientes como que ele volta. E aí ele voltou cheio, as falhas não estavam aparentes, né? É uma vantagem muito grande isso das falhas, porque é muito ruim quando a gente usa volume que começa a cair. Quando tá chegando a data da manutenção, não tem jeito. Principalmente aquelas clientes que têm um ciclo de crescimento muito mais acelerado. Para elas, é bom vocês oferecerem também esse 5D do que o volume russo. Porque o 5D, ele vai acabar fazendo com que camufle um pouco mais essas imperfeições quando estiver perto de fazer a manutenção, né? E aí, a gente tem muito medo de comprar material, né? Sem indicação. Então, eu trouxe 2 marquinhas aqui para indicar para vocês. A gente sabe, né, que tem aí cada profissional trabalha com um tipo de cliente, né, um tipo de público A, B, C, e aí a gente precisa saber também que nem todo mundo consegue pagar tão caro, né, em materiais, assim, a gente sabe que a qualidade muda, tá, a qualidade muda muito, mas eu trouxe opções que são legais, que são boas, que são opções que eu testei, que eu uso aqui no meu estúdio para vocês terem aí no espaço de vocês. Porque não adianta nada eu chegar aqui para vocês falar desse fio 5D e não aparecer com nenhuma indicação. Porque aí vocês vão falar onde que eu compro, como que eu vou comprar, qual marca que é boa. Aí vai sair comprando um monte aí, fazendo estoque. E aí o fio não é bom, o fio desmancha. Porque outra coisa que a gente precisa se atentar. Comprei o fio, puxo do chicote, o fio desmanchou, ele não presta. Porque ele precisa vir juntinho, ali todos os fiozinhos na sua base, a base sem desmanchar. Isso aí, não tem como vocês negarem esse tipo de qualidade. Precisa ter. Se o fio desfaz, aí eu preciso puxar 5, 6 fios. Para o 7º vir bom, eu vou estar jogando meu dinheiro no lixo. Então, vocês precisam também, sempre que for comprar material, dar ali, né, preferência para materiais de qualidade, porque não vai além só da qualidade do serviço que a gente vai entregar para cliente. Também tem a questão do bolso. Às vezes você compra um cílios que ele é mais barato e aí na hora do procedimento você gasta muito mais para fazer, porque você tem muito mais desperdício. Ele se desmancha, às vezes o PBT dele não é tão bom. Aí você tem que a acoplagem dele não é boa no fio natural. Ele fica com as pontinhas se soltando. As pontinhas em cima, né? Pontinha em cima, quando a gente fala, é o finalzinho, né? A partezinha assim de cima. Essa partezinha de cima, as pontinhas tudo frisada. O acabamento não vai ficar bonito. Quando a cliente vê, ela não vai gostar, né? Então, eu vou fazer essa indicação. São 3 marcas, na verdade, mais a caixinha, eu acabei tirando a logozinha de cima, mas eu vou falar o nome dela aqui, né? E vou falar também onde vocês encontram. E quem tiver medo de comprar, pode me mandar mensagem que eu envio os links certinho pra vocês. A primeira que eu vou indicar aqui pra vocês é a da Beauty. A Beauty lançou a primeira caixinha do fio 5D e os fiozinhos eram um pouco mais finos. E aí, depois desse segundo lançamento que eles fizeram, os fios estão perfeitos, super pretinho. A distância de um fiozinho pro outro é exatamente idêntica, que é esse fiozinho aqui que eu postei pra vocês a foto. Ó, esse aqui. Ele é perfeito. Esse fio aqui, ele, pra mim, assim, é o meu preferido. Ele tá muito perfeito pra gente trabalhar. O resultado fica incrível. A pontinha de cima, se vocês verem, não é frisada. Tá impecável. Impecável mesmo. A segunda, eu vou só falar o nome, porque não tem como eu mostrar pra vocês, porque eu acabei tirando de todas as minhas caixinhas o nomezinho de cima. Mas é Glam Lash. Glam Lash. A Glam Lash a gente encontra só no AliExpress ou no Alibaba, tá? Então, só vem direto da China. Mas é um fio de muita qualidade também. Ele tem a basezinha sem ser grosseira. Porque outra coisa é quando a base, né? Que é a basezinha, deixa eu voltar aqui a foto pra vocês.
essa basezinha aqui fechada, onde tá ali todos os fios unidos, se essa base for grosseira, o acabamento também não fica legal e na cliente vai incomodar um pouquinho mais. Então, precisa tomar cuidado em relação a isso também, tá? E aí, a terceira é essa aqui, que se chama Maria Lestes. Maria Lestes, essa aqui é perfeita, gente. Eu amei muito ela também. Ela, a Glam, eu testei várias, tá? Um monte. Vi lá que tem pra vender, vou lá e compro pra testar. E aí fico testando nas minhas clientes e vou vendo questão de durabilidade. Perdeu a curvatura, entendeu? Tem muitos fios que perdem a curvatura. Clientes que fumam, se ele mantém a chama ou não, né? Então precisa tomar esse cuidado. Então assim, sempre que eu vou fazer um teste de fio, eu faço o teste de várias formas. Então eu vejo na curvatura. Se eu comprei um fio e a curvatura dele é D, é mais curvadinha, né? Aí quando a cliente volta para manutenção, a curvatura tá reta. Então a curvatura J, B, C. Então eu não vou mais comprar desse fio, porque eu vi que é um fio que não tem qualidade. Até porque quando a cliente volta para manutenção, ela vai reclamar. Ela vai falar que tá muito reto, ela vai achar que caiu mais, às vezes nem caiu mais, é porque realmente ele ficou reto e não dá para ela perceber muito bem. Então, esses três, né, que é o da Beauty, tá? O da Glam Leste e o da Maria Lestes, são maravilhosos, não perdem a curvatura. A durabilidade dele é impecável. Os fiozinhos, quando volta para manutenção, outra coisa. Eles são abertinhos, né? Tem uma distância de um fio pro outro. Quando volta para manutenção, ó, assim, juntinho. Isso também acontece muito, tá? Às vezes, ou eles ficam juntos, ou eles se abrem demais. Esses eu testei todos, eles não... todos esses três que eu testei, eles não aconteceram isso. Teve outras marcas que eu testei, às vezes o fio se soltava, de 5D ficava 4D ou 3D, ficava reto, ou se juntava, ou ficava afastado demais. Então, todas essas qualidades a gente precisa avaliar no fio, né? Clientes que fumam, se ele manteve a chama ou não, porque é muito perigoso. No domingo eu dei curso para uma aluna aqui e a gente fez teste de chamas com algumas marcas e ela ficou abismada, porque ela usa cílios, ela é fumante e ela não achou que pudesse pegar fogo, né? Foi até engraçado a cara que ela fez, assim, de susto, de pânico, quando ela viu que poderia pegar fogo, né? Então, todos esses testes, quando eu compro marcas, eu faço, porque aí eu vejo se realmente é uma marca que eu vou querer que continue comigo, que eu ofereça, né? Na minha cartela de produtos, de serviços aqui no estúdio, algum serviço com esse fio, né? Então essas são as marcas que eu utilizo por aqui e que eu indico para vocês também. Minhas alunas também utilizam, porque eu indico para elas exatamente tudo que eu utilizo. Então sempre que eu vou indicar alguma coisa, é exatamente algo que eu uso, algo que eu confio. Eu jamais vou indicar alguma coisa só porque eu vi lá na internet, isso aqui parece ser bom. Se eu não comprei, eu não testei, eu não venho aqui indicar pra vocês. Outro detalhe desse fio 5D, que ele é legal da gente trabalhar, é em relação da gente puxar ele do chicote, né? Quando a gente trabalha com alguns fios tecnológicos, né, que a gente tem dificuldade de puxar, esses fiozinhos aqui que eu testei, eles não são difíceis de puxar. Se você pega pela lateral da hastezinha, da primeira haste que aparece, ele sai fácil. Se você pega pelo meio da base, também ele sai super fácil. Então, também é uma das qualidades que a gente precisa avaliar. Se é um fio que é fácil ali de vocês tirarem do chicote, tá? É mais uma opção de fio para vocês trabalharem aí com extensão de cílios, né? É um fio que iniciante, sim, pode trabalhar, não pode ter medo, tá? Ele é principalmente, né? Eu falo para as minhas alunas, principalmente quem está iniciando, tem aí essa dificuldade de conseguir clientes, conseguir captar clientes. Então, quando você tem aí uma quantidade de serviços maior, você consegue captar um público também maior. Então, se você tem uns cílios que é delicado, uns cílios que tem um volume moderado, uns cílios que tem um volume mais cheinho, você vai conseguir captar muito mais clientes, né? Então, esse fio é uma das vantagens, é porque ele é fácil de trabalhar. Cliente, aluna profissional que está iniciando também, aí na área da extensão de cílios, consegue trabalhar com ele, consegue entregar um cílios volumoso. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês sobre o fiozinho 5D. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem tiver dúvida também sobre eles, pode me mandar.
aqui no direct que eu respondo, tá? Ou pode me chamar no WhatsApp também. Espero que vocês usem esse fio, que vocês adicionem aí na cartela de serviço de vocês. Quem quer entrar para a área da extensão de cílios, que ainda não entrou, coloque aí, já anote que você vai ter que trabalhar com esse fio 5D, que ele é maravilhoso, que é uma opção para você que vai começar. Não precisa ter medo, não precisa achar que você não é capaz de fazer, porque você é sim capaz de fazer. Todos nós somos capazes de fazer o que a gente queira fazer, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente tem muito medo de fazer algo por conta do julgamento do outro, né? Mas a gente não precisa ter medo, porque se a gente coloca no nosso coração, a gente acredita no nosso serviço, a gente vai conseguir fazer. A Vanessa perguntou qual curvatura que eu gosto. Todos esses fios, Vanessa, geralmente, esses fiozinhos tecnológicos, eu utilizo sempre curvatura D. Por quê? A curvatura C, ela é muito reta, né? E esses fiozinhos tecnológicos, principalmente esse fio 5D, eu percebi, tá? Foi uma percepção minha de todas as formas as marcas que eu testei, eu percebi que ele é um pouco maior. Então, como ele é um pouco maior, a curvatura D deixa ele um pouco menorzinha, né? A C ficou muito grande, eu não gostei do aspecto que ficou, não. Então, eu indico sempre comprar desse fio 5D, a curvatura D também, tá? Então, gente, é isso. Obrigada por todo mundo que ficou aqui. Fiquem com Deus. Tenham todo mundo aí uma excelente noite. E até amanhã. Beijão.